Muito bem, quando falamos de cartografia, nós vamos falar basicamente do que sobre esta bendita cartografia, tá? Bom, a cartografia, na verdade, ela é uma ciência, ela é uma arte, ela é uma técnica que tem como principal função, justamente você transformar aquilo que você conhece na realidade em algo possível de ser manuseado. Ou seja, é aquilo que eu vou observar em relação à transformação de um mapa. Então é aquilo que eu tenho em relação à realidade, na qual eu reduzi para caber o meu mapa. Perfeito? Então, basicamente, essa é a função da cartografia. Isso é claro a grosso modo. Por que eu falo a grosso modo? Porque a cartografia ela tem inúmeras funções. A cartografia ela vai trabalhar, por exemplo, hoje. Você tem um processo aí dos deliveries. É graças à cartografia, ao GPS, ao Global Positioning System. Vamos falar, por exemplo, da pandemia. Vamos falar, por exemplo, do Covid-19. O que significa isso, Brito? O que tem a ver? Você está acompanhando o monitoramento de como as pessoas estão se isolando em suas residências ou não. O que significa isso, Brito? Você tem no seu celular a ativação da notificação em relação à sua localização. Então o seu celular ele vai monitorando por onde você passa. Ao monitorar por onde você passa, ele tem essa possibilidade de promover o quê? Se as pessoas estão ficando em casa ou não, certo? Então a cartografia ela tem essa função, mas ela vai também trabalhar com a questão da capacidade de localização do ser humano, ou seja, como que nós nos deslocamos no espaço. A long time ago, quando nós observamos esse processo na qual nós temos a partir da sua formação, dessa localização, antes o ser humano não se localizava por essa estrutura. Ou seja, como que ele se localizava? Não tinha tecnologia, não tinha mapeamento, ele se localizava pelos astros. No entanto, ele começou a estabelecer uma espécie de padrão dessa localização. E o primeiro padrão que nós vamos notar para essa localização refere-se basicamente a quê? Refere-se basicamente às nossas chamadas estruturas das rosas dos ventos. Muito bem, o que é a rosa dos ventos? A rosa dos ventos consiste na capacidade de nós nos localizarmos em determinado espaço. Então, quando nós falamos de rosa dos ventos, nós vamos conseguir nos localizar a partir de dois tipos de pontos. Os chamados pontos cardeais. Quem são os chamados pontos cardeais? Quem são os pontos cardeais? Os pontos cardeais são os chamados pontos principais, aqueles que a gente utiliza demais para nos localizarmos, ou seja, são esses pontinhos aqui, tá? O mais importante, o primeiro deles aqui, ó, é esse bonitão aqui, não é? Ó, quem que é esse bonitão aqui, ó? Esse bonitão aqui é o ponto cardeal norte. Ponto cardeal norte. Beleza. O ponto cardeal norte, ele também recebe outra denominação. Ele pode ser chamado de ponto cardeal setentrional ou ponto cardeal boreal. Ponto cardeal setentrional ou ponto cardeal boreal. Por outro lado, eu vou para a extremidade do meu ponto cardeal norte, aonde eu encontro o ponto cardeal sul. Ponto cardeal sul. O sul, ele pode ser chamado de meridional ou ele também pode ser chamado de austral. Beleza? Meridional ou austral. Legal. Além disso, nós temos os pontos cardeais
que estão nas outras extremidades. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu ponto cardial, olha só, leste. Eu posso colocar E também. Por quê? Porque a língua oficial da cartografia é o inglês, ou seja, East. Brito, e o norte-sul? North and South. Beleza, matei. Portanto, leste. O leste pode ser chamado de oriente, ou ele também pode ser chamado de nascente. Legal. Em seguida, eu tenho o meu ponto cardial da outra extremidade, ou seja, aqui eu tenho o ponto cardial oeste. Ponto cardial oeste. O meu ponto cardial oeste, ele pode ser chamado de ocidental, ou ele pode ser chamado também de ponto cardial poente, beleza? Ponto cardial poente, legal? Beleza? Muito bem. Um outro destaque importante que nós vamos observar também é que eu tenho os pontos que estão entre os cardeais, que nós vamos chamar de pontos colaterais. Pontos colaterais. Beleza. Já os pontos chamados de colaterais, olha só, como eu disse, eles estão entre os pontos cardeais. Portanto, norte, leste, NE. Portanto, aqui eu tenho o chamado ponto colateral nordeste. Ponto colateral nordeste. Perfeito? Ponto colateral nordeste. Legal. Em seguida, eu tenho ponto colateral norte-oeste. Ó, agora eu estou colocando a segunda letra em inglês. Norte-oeste. Portanto, aqui eu tenho ponto colateral noroeste. Ponto colateral noroeste. Perfeito? Beleza? Muito bem. Em seguida, nós vamos agora para os pontos colaterais ao sul. Sul-este. Sul-este. Portanto, é o nosso ponto colateral, olha só, sudeste. Ponto colateral sudeste. Perfeito? Beleza. Em seguida, nós temos o ponto colateral SW, sul-oeste. Portanto, trata-se do ponto colateral sudoeste. Sudoeste. Desta maneira, nós conseguimos então observar os chamados pontos cardeais e colaterais. Perfeito, pessoal? Pontos cardeais ou colaterais. Legal? Beleza? Muito bem. Nós vamos notar também que esses pontos, eles se destacam graças ao processo de nossa localização. Dessa forma, nós vamos nos localizar de uma certa forma em nosso espaço terrestre. Então, como que nós vamos nos localizar? Perfeito. Nós nos localizamos em norte e sul. E ao norte e ao sul, nós vamos tomar como referência a nossa linha do Equador. Perfeito. Portanto, norte e sul. Agora, para nos localizarmos de leste a oeste, nós vamos tomar como referência quem? A nossa linha de Greenwich. Perfeito? Aqui, ó,
Greenwich. Portanto, de um lado eu estou a leste, do outro eu estou a oeste. Me localizei então no meu globo terrestre. Perfeito, pessoal? Tranquilos? Muito bem. Além disso, nós também precisamos pegar aquilo que nós entendemos como planeta e projetar a partir das nossas regiões, aonde encontramos, sobretudo, é claro, nessas regiões, um processo importante de formação a partir de um plano. Para isso, nós vamos utilizar figuras geométricas. Para isso, nós vamos utilizar figuras geométricas, perfeito? Muito bem. Como que nós vamos utilizar essas figuras geométricas? Nós vamos projetar estas figuras geométricas na superfície de tal forma que eu queira transformar numa estrutura ou numa área plana. Perfeito? Bom, então, por exemplo, a primeira forma de eu conseguir projetar a minha superfície é encostando justamente um plano. Olha só, eu encosto um plano na área que eu desejo projetar. Um plano na área que eu desejo projetar. Neste caso, nós teremos uma projeção plana. Beleza? Essa projeção plana vai se destacar principalmente porque nesta projeção, ou seja, quando eu pego o globo terrestre e transformo ele num plano, no caso desta projeção plana, nós teremos o quê? Nós teremos um mapa aonde eu tenho, olha só, as minhas linhas imaginárias do paralelo enquanto círculos e os meus meridianos enquanto linhas radiantes, certo? Nesse tipo de projeção, nós vamos notar que aqui eu tenho várias formas de representar, por exemplo, essa estrutura. Como se destaca a projeção azimutal plana. Projeção azimutal plana. Essa projeção azimutal plana, por exemplo, se você tiver curiosidade, é só você observar uma imagem do símbolo do logotipo da ONU. Ela é uma projeção azimutal plana. Perfeito? Beleza? Muito bem. Um outro destaque importante para a formação das minhas projeções é quando eu tenho a minha Terra, ó, o meu planeta, perfeito? Opa, tá aqui, não é? O meu geóide, certo? E neste caso, eu vou fazer o quê? Neste caso, eu vou projetar a sua região que eu desejo mapear num cone. Num cone. Perfeito? Olha só, num cone. Legal? Então, olha só. Olha a formação que eu tenho aqui, ó. Neste caso, como o próprio nome já está me dizendo, eu tenho uma projeção cônica. Beleza? Nessas projeções, tanto a azimutal, plana, quanto a cônica, elas não conseguem representar o planeta Terra como um todo, certo? Mas elas são chamadas também de desconforme, porque elas não formam ângulos de 90 graus quando você tem o plano em si, quando você tem o cruzamento entre paralelos e meridianos. Essas duas aqui, ó, sobretudo a cônica, elas são muito utilizadas para a navegação. Perfeito? São muito utilizadas para a navegação. Beleza? Ok? Muito bem. Por fim, nós temos uma terceira e importante projeção. Essa é aquela que a gente mais utiliza, é aquela que mais aparece nos vestibulares, é aquela que é utilizada para representar o globo como um todo. Por que ela é mais utilizada para isso, Brito? Porque na verdade eu consigo observar que a partir dela eu tenho a possibilidade de projetar o globo como um todo.
Aqui nós teremos uma projeção na qual eu vou abraçar o meu planeta num verdadeiro cilindro. Eu vou abraçar o meu planeta num verdadeiro cilindro. Perfeito? Muito bem. Qual é o tipo de projeção que eu terei aqui então? Eu terei a projeção, olha só, a projeção aonde eu tenho o plano total. Ela é conforme, porque ela forma entre paralelos e meridianos ângulos de 90 graus, certo? Por isso, ela é chamada, então, de projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica. Perfeito? Projeção cilíndrica. Legal? Beleza? Muito bem. Nós vamos notar que na projeção azimutal, eu estou encostando aqui, ó, a minha projeção plana num plano. Então, como eu disse, o meu mapa obtido aqui, ó, vai ser algo muito parecido, olha só, com isso aqui, não é? Ó? Linhas, beleza. O meu tipo de projeção cônica é como se fosse uma espécie de pizza, né? Ó? Olha aqui, ó. Ela também não é conforme. Por quê? Não se forma ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho a minha projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica, ela tem duas projeções que mais se destacam, que nós vamos chamar de projeção de Mercator e a projeção de Peters. Qual é a diferença entre a projeção de Mercator, que é a projeção que mais cai no vestibular, juntamente com a projeção de Peters? Muito bem, essas projeções, elas são planas. Presta atenção comigo aqui, ó. Presta atenção comigo. A projeção de Mercator, ela é aquela projeção que parece que a forma é justamente perfeita. Nossa, ela projeta igualzinho. Mas a área é distorcida. Por que ela era distorcida? Porque ela foi criada no momento para tentar vincular esse processo ao chamado eurocentrismo. Então ela tem a forma bacana, mas a área não corresponde à realidade. Já a projeção de Peters é aquela projeção toda torta, toda distorcida, certo? É só você olhar nas imagens depois. E nessas projeções, parece que ela está toda errada, só que ela distorce a forma, mas preserva a área, certo? Então Mercator distorce a área e preserva a forma. Peters distorce a forma, mas preserva a área. Beleza? Bom, em seguida nós vamos destacar a outra face de um outro elemento importantíssimo da cartografia, a nossa famigerada e famosa escala. Escala. Perfeito? Beleza. Escala. Muito bem, queridos. Quando nós falamos de escala, nós estamos falando do quê? A escala é uma fração. Ela representa o quê? A quantidade que eu reduzi da realidade para caber naquele mapa. Então eu tenho dois tipos de escala. A primeira delas é a chamada escala gráfica. Escala gráfica. Perfeito? Beleza. Como o próprio nome já diz, ó, se é uma escala gráfica, significa o quê? Que ela é representada por um gráfico, não é? Então, um gráfico bem simples aqui para vocês, ó, para representar essa minha bendita escala gráfica. Olha só, é um gráfico, não é? Ó, é um gráfico, certo? Nesse gráfico ele me mostra o quê, ó? 0, 10, 20, normalmente expresso em quilômetros. O que significa isso? Esse 20K, esse 10km, significa que é a realidade. E esse intervalo é o que está representado no mapa. Bom, em outras palavras, o que significa isso? Olha só, significa que eu peguei 20 quilômetros da minha realidade
e diminuir para caber nesse pedaço. Escala gráfica. Então, quando eu vou xerocar um determinado documento, eu preciso utilizar o quê? A escala gráfica, porque ela vai distorcer conforme o xerox, ampliar, reduzir, enfim. Já a minha outra escala é o que eu vou chamar de escala numérica. Lógico que é essa a que mais cai no seu vestibular. Beleza? Ok? Muito bem. A que mais cai no seu vestibular. Certo? Legal. Por quê? Porque ela é dada também em fração. Como é que eu represento a fração dessa bonitona aqui, ó? Vamos pegar um número hipotético. Suponhamos, eu tenho uma escala de 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão. Beleza. O que significa isso? Que esse 1 equivale ao mapa. E esse 1 milhão equivale à realidade. Bom, esse tipo de expressão, ele é mostrado em centímetros. Significa o quê? Olha só, significa o quê? Tá? Eu tenho aqui uma projeção aonde eu peguei uma escala aonde eu peguei 1 milhão de centímetros da realidade e diminuí para caber em 1 centímetro do meu mapa. Normalmente, nós vamos notar que as respostas de vestibulares de prova vão pedir isso em quilômetros. Então eu tenho que fazer aquela conversão, não é mesmo? Eu vou fazer rapidamente aqui para vocês, ó. Eu sei que em 1 quilômetro, e aí você sabe fazer mais conversão do que eu, porque eu sou de humanas, não é? 1 quilômetro equivale a quê? Equivale a 100 mil centímetros. Você vai fazer uma regra de 3 bem simples. Quantos quilômetros eu terei no equivalente a 1 milhão de centímetros? Perfeito? Bom, o que eu faço? É só fazer a correlação, não é? É só fazer a correlação. Ou seja, é só eu reduzir o quê? A quantidade de zeros existentes na minha primeira projeção. Então, 100 milhões de centímetros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, significa então que eu tenho o equivalente a, 1 milhão de centímetros, eu tenho o equivalente a 10 quilômetros. Perfeito? Ou seja, dizer 1 para 1 milhão de centímetros significa que eu estou dizendo que eu tenho o equivalente a 1 para 10 quilômetros. Eu reduzi 10 quilômetros da realidade para caber 10 quilômetros no mapa. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Legal? Vai lá, se liga na lousa rapidinho aí. Vou sair para dar foco para vocês.